Numa sociedade dominada pelo materialismo, as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. É nesse cenário onde cada espaço tem um patrocinador, cada passo é medido com exatidão e até a troca dos afetos é contabilizada, que uma menina pede ao pai um poeta. Com humor e leveza, Afonso Cruz conduz uma narrativa para fazer pensar sobre o utilitarismo e o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado. Eu estou falando de Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Olá, tudo bem? Eu sou a Anaída e você está no canal Leia Mais. Sem medo de errar, Vamos Comprar um Poeta é uma das maiores críticas à sociedade dos tempos atuais. Sim, um poeta em vez de um animal de estimação. Esse livro é narrado por uma menina e conta as suas aventuras na escola, conta a sua rotina, conta como é a sua rotina com seu poeta, porque nos nossos dias a gente tem animalzinho de estimação, cachorro, gato, passarinho, barará, barará, aqueles porquinhos da Índia. Mas nessa sociedade fictícia, ficcional que o Afonso Cruz criou, o poeta é o animal de estimação, minha gente. Isso quer dizer alguma coisa para vocês? O poeta ser um animal de estimação, contabilizar os sentimentos, os afetos, os amores dados, os passos. Bem, a menina conta a história de sua família, das finanças do seu pai, como que anda as finanças do seu pai, a compra do poeta e as respostas inusitadas que o poeta dá para cada situação da vida. Aquelas respostas vagas que não dizem nada, mas dizem tudo. Bem, esse é o poeta. E ele vive de desutilidades, porque se para pensar qual é a utilidade da poesia. Qual é a utilidade da literatura? Qual é? Por quê? Para quê? Mas por que a literatura, a poesia tem que ter uma utilidade? Só o fato de você já ler já não é suficiente? E mais ainda, o fato de você comprar um humano, um poeta, porque quem escreve poesia é humano, não é uma máquina. E aí? O que vocês têm a me dizer sobre essas questões? Que sociedade é essa que a gente encontra aqui, mas venhamos e convenhamos, estamos vivendo, né, caminhando a passos largos dentro dessa sociedade. Uma sociedade totalmente capitalizada e é utilitária, né? É muito utilitária, tem que ser muito funcional. Qual a funcionalidade das coisas? Tem que servir para alguma coisa. Se não serve, é descartado, jogado fora. Não importa o valor. Às vezes a gente compra um tênis, por exemplo, ou então, não, vamos algo mais menos duradouro, um celular. Tem gente que troca celular todo ano, minha gente, sem precisão, né? Mas a utilidade, qual é? Desse celular é só comunicação? Não, não é. Então, eu acho que todo o achismo é troncho, né? Mas, do meu ponto de vista, essa aqui é uma das maiores críticas sociais de nossos tempos. Vamos comprar o poeta, acima de tudo, o valor, não é nem o valor, é o preço que é dado ao humano. Nós estabelecemos preços para a vida humana. Nós estabelecemos preços para quem escreve, para quem vive disso aqui, ó, de poesia, de literatura, de escrever. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, diz assim, ó, só para verem o meu poeta. Aqui. Levei as minhas melhores amigas lá em casa para verem o meu poeta. A 76C levava uma saia patrocinada por uma célebre empresa de massagens. Tinha pintado as unhas das mãos
de amarelo e o cabelo estava preso na nuca com 3 cachos de plásticos castanhos. A E60 trajava calças de canga, patrocínio de um resort oriental. Foi mal aí. Ao verem o poeta, pararam as duas, sussurraram qualquer coisa entre elas. A E60 apontou para a frase escrita na parede. Sujou a parede. Pensava que só os pintores eram assim. Assim como? Perguntou a 76C. Como os artistas que sujam muito. Para que é que servem? Os artistas? Sim, para nada. São inutilistas. E o que é que este poeta faz? Poemas, respondi eu. Para que servem? Para muitas coisas. Há poemas que servem para ver o mar. Elas olharam para mim, os olhos muito arregalados. Gente, até essa criança, essa menina chegar nesse entendimento de que há poemas que servem para ver o mar, ela já tinha se questionado muito. Ela já tinha até perguntado ao poeta para que serviam os poemas. Porque, e vejam bem, porque o poeta escreveu um poema na parede e as outras duas que eram patrocinadas, né, por empresas que tinham utilidades, que era a indústria do dinheiro, né, disseram que ele estava sujando as paredes e que pensava que só os artistas, os pintores é que faziam isso. Mas por quê? Porque o pintor também era um animal de estimação. Olha que coisa, olha como soa pesado, né? Mas o pintor também estava enquadrado nesse mesma categoria do poeta. Então, todos os artistas estavam enquadrados aqui. E vocês prestaram atenção no nome das pessoas? Não existe um nome. Existe uma numeração. 76C, E60, qual era a outra? A60, né? Então, a individualidade do ser humano não está presente, ele é um mero número. E vocês me perguntam, e quer dizer, não é que vocês me perguntam, mas é o que veio na minha cabeça agora, e talvez vocês estejam achando, nós estamos ainda em processo de remissão, vou usar essa palavra, de remissão de uma pandemia. Todas as pessoas que faleceram nesse período, elas são números. Não existe nome, existe número, a contabilização de números. Porque o sistema capitalista faz isso, ele contabiliza, ele enumera, ele dá cifras, ele dá valor, né? É diferente de outros sistemas que são mais humanitários, mas que, por sua vez, não tem condições não tem oportunidades de se expandirem nos países, no meio das sociedades, né? Porque aqui no Brasil, tem país mais capitalista do que o nosso? Tem. O que é da origem do capitalismo, né? Mas, tirando isso, deixando isso de lado, não vamos entrar nessa questão. O que vocês acham? Essa contabilização, esse número no lugar de nome. Não atribuir nome, atribuir números. É apenas mais um número. Você não tem uma característica. Quando você dá o seu nome, você está se apresentando, você está dizendo quem você é. E um número é um número. Isso aconteceu também no período da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram numerados. Todos tinham uma identificação numérica aqui, ó. No braço, né, na perna, em algum lugar do corpo, mas geralmente era aqui. Número. E a gente vê que as coisas, os problemas da sociedade, eles tendem a se repetir. Agora, nós fomos números junto com todas essas pessoas que morreram. Porque nós também éramos números a partir do momento que nós fomos infectados, né? Então, Segunda Guerra Mundial, pandemia de Covid, a história ela vai se repetindo, parece que nós não aprendemos com todas as lições que já aconteceram antes da gente, né? Antes do nosso tempo. A gente repete.
repete, repete. Se não me engano, são os africanos que têm a ideia de tempo sendo linear. E a gente, com essa mania de ocidental, né, a gente sempre pensa nesse nesse cíclico. E é bom a gente pensar de uma maneira linear, porque assim a história não é. As coisas más não são para serem repetidas, as coisas más servem para a gente olhar para trás e dizer assim: não vou fazer mais isso. Né? E não repetir, porque tem que se tirar o aprendizado. Mas infelizmente nem sempre isso acontece. E eu acredito que esse livrinho, pequeno, ó, de tamanho e espessura, foi uma das maiores críticas à sociedade atual que eu li nos últimos tempos. Vamos comprar um poeta de Afonso Cruz. É uma coisa de embasbacar qualquer um. Deixo aqui essa orientação de leitura para vocês. A gente se vê já. Tchau, tchau.